Há muitos anos atrás, nós fazíamos assim capelania e nós éramos acostumados a ver naquelas mesinhas de recepção daquela pessoa que estava ali hospitalizada, que estava internada, alguns livrinhos chamados de Novo Testamento. Hoje também, se você chegar numa livraria evangélica, você diz assim, olha, eu quero um Novo Testamento. Queridos, tudo isso nós sabemos que é a palavra de Deus. Mas para você conhecer melhor a Deus, você tem que ter as Escrituras nas mãos, tá? De Gênesis a Apocalipse. É importante você entender o que é testamento. O que é testamento? Como o escritor aos Hebreus, ele cita ali, eu quero acompanhar com vocês, está no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 15. Depois você olha com mais tempo, com mais cuidado, o livro de Hebreus. Você sabe que está nas Escrituras que assim, tudo que é velho e envelhece, perto está por acabar. E é importante você entender, analise bem, está lá no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 32, 33, quando Moisés, ele recebeu a lei de Deus, olha bem, ele pegou os 10 mandamentos e colocou dentro da arca. Pedra, sinal de eternidade. E muitas vezes as pessoas falam assim, olha, lei de Moisés. Moisés não tinha lei. Não. Até aquilo que Moisés escreveu no livro foi dito pelo Senhor, certo? E o livro não foi colocado dentro da arca, foi colocado ao lado da arca, do lado de fora da arca. O livro, papel, um papel, ele envelhece, se acaba. Agora, a pedra não, é eternidade, foi colocado dentro da arca. Então, a lei da expiação, de ordenanças de cultos, foi escrito num livro por Moisés, lembrando você, ordenado por Deus. Ele tinha um tempo de validade, certo? Então, esse tempo de validade que ele tinha, ele se encerrou na cruz. A lei cerimonial, que era de ordenanças de cultos. Então, ali se matava animais para expiação de pecados. Era o chamado Velho Testamento. Correto? Então, era através do derramamento de sangue, matanças de animais para expiação de pecados. Ou seja, dos pecados. Então, Cristo morrendo, a palavra de Deus fala assim, tira o primeiro, estabelece o segundo. Então, a primeira lei de sacrifícios se encerrou na cruz, que era a matança de animais. E dali para frente, era a nova aliança, novo pacto, a morte de Cristo. Então, dali para frente, todo aquele que oferecia um sacrifício através do derramamento de sangue para expiação de pecados, anulava a morte de Cristo. Então, Deus não aceitava mais. Então, este era chamado Velho Testamento, morte de animais para expiação de pecados. Agora é o Novo Testamento através do quê? Do sangue de Cristo. Então, esse chamado Velho Testamento que foi abolido, tá? Que era matança de animais. Então, é necessário que você venha entender de Gênesis a Apocalipse, não existe só as ordenanças da expiação de pecados. Agora, você observa bem, quando uma pessoa nega e diz, não, o Velho Testamento, ele foi abolido. Queridos, que dê sinceridade das pessoas. Aí, quando ele lê Malaquias 3, verso 8 a 10, não é Velho Testamento?
E aí? Aí os pastores, não é isso? Eles ensinam que ali não foi abolido, não é isso? Ali está em validade. Vamos partir para a sinceridade. Então, para isto, queridos, olha, imagine você o que é a concepção humana. O próprio Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, e todos, João 6,45, serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, João 6,45, estava escrito na época. O Senhor Jesus falou algo que foi escrito depois. Então, o nosso ensinamento é de Gênesis a Apocalipse. Então, nós temos que distinguir o que é testamento, o que foi abolido e o que permanece. Os irmãos, veja bem, quando Paulo ele foi acusado de sedição, de tumulto, então, na sua defesa, está no livro de Atos, capítulo 24, verso 14, a palavra fala assim, olha, e para que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga, fosse na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Agora ele vem e diz assim, verso 14, capítulo 24, porém, confesso-te que, segundo o caminho que se chama de seita, assim eu sirvo o Deus de nossos pais. Tá vendo? Crendo em tudo quanto está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a nossa obediência, ela deve ser completa. Não adianta você dizer, olha, eu creio só no Novo Testamento. Deduzindo, muitas pessoas elas dizem assim, olha, nós temos que crer em Jesus. Mas quando se diz crer em Jesus, aonde você se baseia? Baseia, digo. Se o próprio Jesus diz, se alguém crer em mim, como dizem as Escrituras. Tá? Um pouquinho de paciência. Muitas vezes, as pessoas pegam o livro de Mateus, capítulo 28, e verso 19, e tem ali como origem, né, da ordenança de batismo. Não, a ordenança de batismo, ela está em todas as Escrituras, tá? Porque a expiação, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Cristo derramou o seu sangue, e a ordenança para que o batismo fosse no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui em Atos capítulo 10, verso 43, eu quero ler para vocês, para mim poder já encerrar a minha explicação, né? Segundo esta pergunta, que foi aí elaborada pelo nosso irmão presbítero Maciel. Diz assim, Atos 10, e o verso 42, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que foi constituído por Deus. Aonde? Está na palavra, na escritura. Foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Olha bem o que diz o apóstolo Pedro agora, como testemunha. Ele diz assim, ó, dele, todos os profetas dão testemunho de que todos que nele crê, olha, todos os profetas dão testemunho de que todos que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, para você obedecer a Jesus, você tem que obedecer segundo as Escrituras, não segundo aquilo que os homens ensinam erradamente, né?
está aí.